Hoje o nosso papo é de arrepiar até os bigodes do astral. Você já se perguntou o que acontece quando você bate as botas? Meus amores, alguns dizem que é luz, outros dizem que é o túnel, e alguns pensam nos boletos que ficaram para trás. Mas aqui, a Madame Zalém não trabalha com achismo. Aqui a gente trabalha com verdade cósmica. E para trazer essa conversa, esse bate-papo, hoje nós temos uma convidada para esse nosso primeiro programa muito especial, Ana Silva. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz, né, pelo convite e gostei muito da proposta, da ideia e trazer isso com leveza, né, com alegria. Com leveza e amor, porque aqui a gente tem que ter Sim, leveza, né? Já basta sim, as preocupações que a gente carrega no dia. exatamente. Mas deixa eu te apresentar para o pessoal que não te conhece. A Ana, meus amores, a Ana, ela é terapeuta integrativa, com um currículo mais iluminado do que um quartzo ao sol do meio-dia. Vocês sabem o que é um quartzo, né? A Ana, ela é formada em recursos humanos. Olha, já trabalha ali sempre com pessoas, né, Ana? E ela percebeu que a maior riqueza não estava só nos papéis, mas no equilíbrio da alma. Ai, que lindo! Ai, nossa alma tem que estar equilibrada mesmo. E foi aí que ela mergulhou nesse universo de energia, cura e doideira, né? Porque é um mundo doido, né, Ana? É um mundo que. Como é que você veio para esse mundo, mulher? Conta pra gente, explica. Então, como você falou, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? E aí fiz a faculdade de recursos humanos e foi num momento de dor, né? A gente encontra o nosso caminho ou por amor ou pela dor, né? E você foi E pelo amor. não, fui pela dor. Ai, bicha, que babado. Não gosto de pela dor, gente. Já vai pegando aí, ó. Ou você vai pelo amor, ou vai pela dor. Você quer ir pelo qual? Continua, Ana. Na época eu estava em um relacionamento que estava sendo muito tóxico para mim, né? Onde eu fui adoecendo, primeiro veio os gastrites, as crises de enxaqueca, e o ápice, assim, a pá de cal que faltava foi o diagnóstico de fibromialgia, que foi Gente, quem tem fibromialgia sabe como essa bicha é babadeira, né? Eu não sei. Será que no mundo externo ele sente no mundo sutil? Como que chama? Os desencarnados, eles têm doença também lá, Ana? Ou não? Depois que morreu, acabou. Antes da não, gente entrar no nosso assunto. sim, deixa eu. Porque assim, não é que desencarnou, virou santo, né? Do mesmo jeito que você está vivendo aqui, quando você passa para o mundo espiritual, você vai do mesmo jeito, né? Com as mesmas construções, né? De Ah, então se eu amor, tiver uma dor na coluna, eu vou com essa dor na coluna. sim. Ai, E não, é, gente, então vamos fazer exercício físico, hein? Pelo amor de Deus. Já pensou? Não quero! Ô, Ana, te interrompendo um pouquinho, você é mestre de reiki também, né? sim. Você trabalha com cromoterapia, cone hindu. Isso, eu sempre tive curiosidade de saber sobre o cone hindu. E barra de axis. E olha, a nossa convidada, nossa Ana, não brinca em serviço, hein? Tô adorando. Ô, Ana, deixa eu perguntar. Hoje você está se aprofundando na fitoenergética? Me fala Isso. um pouquinho sobre o Canidu e essa sua mistura de conhecimento, de serviço. Como que você une tudo isso? Então, o cone, ele é uma técnica, né, que você usa, é um cone mesmo, propriamente dito, que ele é feito com material, com cera de abelha e tudo, e a gente tem que ter muito cuidado do fornecedor, né, aonde comprar esse produto, porque o cone, você vai usar o fogo, né, você vai aplicar em pontos específicos, por exemplo, no chakra frontal, no ouvido, né, aqui no chakra cardíaco. Primeiro você vai fazer uma consulta de avaliação com o paciente e ver qual chakra que ele está precisando equilibrar. E o fogo, História de chakra é verdade mesmo? Porque tem gente que desacredita. Eu acredito em tudo. Madame Zalém, a bicha trabalha todos os chakras.
Mas para quem não acredita, como que é esse chakra? Como funciona? Você falando de chakra, o que que são os chakras aí? Resumidamente, só para quem está assistindo entender. Os chakras são pontos de energia do nosso corpo, né? Então, Todo mundo tem. todo mundo tem, todo mundo tem. Então, quando eles estão desequilibrados, né, desequilibra a pessoa como um todo, né? Desequilibra o campo energético que reflete no corpo físico, né? Porque quando você adoece, você, primeiro, o seu campo energético já sofreu alguma coisa, até refletir no campo físico, né? Então, tudo Olha, meus no amores, energético. então vai pegando essas dicas. Vamos trabalhar o energético, hein? Vamos trabalhar um banhozinho de arruda, vamos tomar um chazinho de camomila, né, Ana? Você que é dona da Isso. fitoenergética, o que que você indica para esse pessoal que não acredita para sentir assim um efeito? Tem alguma planta que a pessoa toma e fala, nossa, eu tomei um banho, um chá dessa plantinha, melhorei. Tem alguma coisa assim ou não? É a Olha, longo prazo. assim, a fito, o atendimento com a fito, não só a fito, né, mas todas as técnicas que eu trabalho são atendimentos individuais. Mas, como você falou aí, um chá que seria bom, seria um banho de boldo, né? A pessoa tomar um banho de boldo que dá uma limpeza aí. Se a pessoa. Para que serve o boulder? É descarrego? É igual a arruda? Eu tenho uma arrudinha aqui, ó. Eu já cortar mal olhado, para não ter mal olhado. Ó, tchau, vai embora. O boldo, nesse caso, seria para limpeza, né? O boldo faz essa limpeza. As pessoas têm muito a questão do sal grosso, porém o sal grosso, ele limpa tudo, né? Ele deixa a pessoa mais vulnerável, e no caso você teria que fazer um outro banho para equilibrar. E o boldo aí entraria para uma parte Olha mais... como que é interessante, né? Saber conversar com quem sabe, porque às vezes a gente toma um banho de sal grosso e depois fala, nossa, que moleza, é porque descarrega mesmo. Sim, Então, às vezes é melhor tomar um banho de boldozinho que descarrega, mas você fica energizado, né? Olha aí, exatamente. amores, vão pegando essa dica, viu? Banho de boldo. Arrasou. Então, para a gente começar, que aqui a gente está trocando, conhecendo um pouquinho da Ana, vão se ajeitando, pega um chazinho de camomila, se for o caso, pega um chá de arruda também, vai que tá carregado aí, que hoje o nosso tema é desencarnação. Para que a gente possa falar de desencarnação, vamos bater com um papo com quem entende dessa energia, com quem já teve essas experiências, e é com a nossa digníssima Ana. Ô, Ana, agora vamos direto ao ponto. Vamos chegar aqui agora. Agora, Madame Zalém vai ficar séria, vai ficar bem concentrada. Não estou prometendo nada, tá? Tá. O povo, eles falam da morte, mas eles ainda têm medo. É a morte. O que acontece mesmo depois dela, né? O que é a desencarnação? É tipo um check-out. Quando você morre, você vai tipo para um upgrade ou morreu, acabou. O que é isso? Então, a morte, na verdade, a morte não existe, né? A morte é uma passagem para o plano espiritual, porque o que morre é o corpo físico, né? É o nosso corpo físico, a matéria que morre, mas o espírito é eterno. Então, você tem, todos nós temos um planejamento reencarnatório, né? Que a gente assume lá no astral. Então, cada um já nasce com um tempo aqui na Terra, né, para cumprir. E aí chegou esse tempo, a pessoa vai, seja por um motivo ou seja por outro, né? Eu tenho uma amiga que fala assim que quando Deus chama a tua ceia, não tem como você passar para outro, né? Não mesmo. Ô, Ana, e deixa eu perguntar. Você falando disso, que morre é o corpo físico. Continua existindo. Então, é por isso que no início você falou que se tem muitas questões aqui, vai com essas questões para o outro lado? Sim, exatamente isso. Porque assim, as pessoas têm essa ideia, né, de que morre acabou, né? Mas a gente já tem uma outra. Inclusive, essa ideia é tão séria que muita gente suicida, né? Se Sim, mata para acabar com os problemas. Mas aí, então, se a pessoa está se matando para tirar os problemas, vai ter mais problema quando morrer?
É Vai. isso? Sim. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, hein? Fala pro coleguinha que tá aí depressivo, melhorar. Vamos entrar na frente do desafio, buscar resolver a questão. Tem que resolver aqui então, né, Ana? Tem que procurar resolver aqui então, porque assim, se aqui você está sentindo essa dor, multiplica ela por 1000 vezes mais, né? Então lá você é atormentado pela sua própria consciência. Não é ninguém que vai te julgar, é o seu estado de consciência, né? Uma outra crença que as pessoas têm é que morreu virou santo, né? A gente vê muito isso em velório. A pessoa foi. Pessoa fez era um capiroto aqui na terra, roubava, matava, roubava as velhinhas da igreja, roubava o dízimo, mas morreu, ai, tá na glória. Não, Ah, que glória que não. nada. Não, não está na glória, não. Ele vai arcar com as consequências dos atos dele. Não é assim. Ou Babado. então o povo fala assim, ai, descanse em paz. Não, você não vai. Assim, cada um tem uma crença, né? Mas pela consciência. Ana, então quer dizer, tipo, se alguém morreu, não tem, tipo assim, não é pagado tudo. Não Não. é tipo um pós-crédito. O que você fez, você vai passar. Se a própria consciência da pessoa que vai julgá-la tem alguma questão que impede com que ela tome esse julgamento e ela se perca no astral, porque a gente ouve muito falar de obsessor. Então, é a pessoa ruim que vira um obsessor ou não? Tipo assim, o que que é um obsessor? Porque, né, depois da morte, um obsessor, como funciona isso? É assim, a questão da obsessão, né? Depende da consciência que ela desencarna, né? Porque a gente atrai as pessoas pela vibração, pela nossa sintonia. Se você é uma pessoa que está com uma vibração boa, com uma energia boa, você vai atrair irmãos que estão conectados com aquilo. Agora, se você está no mal, você está só perturbando o coleguinha, você está só infernizando o outro, você vai se unir a pessoas com essa vibração, né? Similar a isso. Então, assim, aí quando você vai para o astral, porque lá no astral não é diferente daqui, né? Lá existem os espíritos que a gente fala, né? Os espíritos de luz, os espíritos que estão trabalhando no bem, os espíritos que estão se esforçando para se melhorar, e tem aqueles que ainda não ainda acha que o mal é o caminho, que acha que tem que se vingar mesmo. Então, esses espíritos que ainda se comprazem no mal, esses são os chamados obsessores, né? E assim, a gente, eu pelo menos acredito em reencarnação. Então, assim, Ah, eu também acredito. Eu acho que eu sou a reencarnação da Madonna, sabe? Nem morreu, mas eu já acho que eu já sou toda linda e grandiosa. Mas brincadeiras à parte, eu acredito sim em reencarnação, sabe? Acredito muito, porque às vezes a gente tem umas coisas, sabe, de tocar algo, fazer algo que a gente fala, nossa, isso é tão fácil, parece que eu já sei. Como se eu já sei se eu nunca fiz aquilo? Tem que ter alguma informação. Eu li Rupert Sheldrake, ele tem uma teoria dos campos mórficos. E ele fala que todas as informações de uma espécie ficam armazenadas no campo astral. Então eu falei, nossa, será que isso que eu sei está nesse campo? O que eu acho, não sei se parece fácil o acesso a esse campo, ou é experiências que eu tive em outras vidas. Você consegue ou está tudo junto e misturado? O que que você vê nesse sentido? é porque assim, às vezes você, é como você falou, né? Às vezes eu vou fazer algo e aí você, nossa, né? Parece que eu já fiz aquilo. Na verdade, a gente está relembrando, né? A gente está relembrando aquilo que a gente já fez no passado, né? Seja E coisa boa, seja má, né? Ou não tem isso? Não não, é só seja. coisa boa, não, né? Não, Porque a gente relembra tudo. sim, porque aqui a Terra é um planeta escola, né? Ninguém que está aqui na Terra reencarnado foi anjo no passado.
Então, assim, todos nós que estamos aqui na Terra, nós viemos para aprender, né? Por isso que já fala planeta escola. Os espíritos que estão aqui hoje reencarnados, seja no plano físico ou até mesmo os que estão no astral, eles estão aqui com a missão, né, assumir esse compromisso de aprender alguma coisa, de se melhorar. E uma das coisas que as pessoas confundem é: eu nasci para salvar o outro, né? Nossa, mas eu nasci com a... Sim, a gente pode contribuir com o outro, auxiliar, mas tirando aquele... Salvar, quem salvou foi JC, lindo, maravilhoso. Um beijo para você, maravilhoso. Mas a gente não salva ninguém, isso é uma ilusão mesmo. Sim, Ninguém veio para salvar. Tem essa coisa, sim, né? Veio para aprender. Aí, sim. perfeito. E você falando de Jesus Cristo, se a gente for olhar, ele não fez nada por ninguém, né? Assim, pelo amor de Deus, ele não fez o Mas papel do não tenha outro. papas na língua, Ana, não tenha. Não, Jesus não fez nada mesmo para ninguém mesmo, não. Eu tenho uma sabedoria aí, teológicas, e quem fez as coisas foi as pessoas que queriam que ele o ajudasse. Então foi a vontade Exatamente. delas. Da mesma forma, Isso. você que está nos assistindo aí, se você Sim. tem vontade que Jesus te ajude, você tem que levantar a bundinha da cadeira e ir para a luta. Aí ele vai te abençoar. Você vai falar: nossa, Jesus me Sim. abençoou. Mas é porque você, irmã, levantou a bunda da cadeira e foi. Não é que Ex ele é bonzinho, não. É você que tem que ir. Estou sim, mentindo? sim, é exatamente isso. Porque assim, Jesus é um exemplo, né? É um grande exemplo para nós. E assim, mas eu achava intrigante, né? Hoje já tem uma outra consciência que quando as pessoas chegavam nele, ele perguntava: o que queres que eu faça, né? Os, Serei, né? O que queres que eu faça? Jesus, eu quero ser linda, maravilhosa, famosa, milionária, elegante, fina, poderosa, pele de pêssego. É isso que eu quero. Pedes, crendo sim, que recebeu e receberás. Pede, meus exatamente. amores. Mas não adianta pedir e esperar cair do céu, hein? Não Não, adianta. é isso que você falou, a pessoa tem que pôr o pezinho no chão e ir em busca daquilo, né? E Jesus falava: a tua fé te curou. Ele nunca falou: eu te curei. A tua fé te curou. Então a pessoa tem que estar nesse movimento de busca daquilo que ela quer, né? Aí eu acho isso tão lindo, porque as pessoas falam de Jesus, né? Aí fala, Jesus falou para fazer isso. Não, ele dava a liberdade para você fazer o que você queria. E como a gente está falando de desencarnação, tem uma passagem, Ana, que eu acho que você vai poder responder, não só a mim, mas a todos que estão aqui lhe assistindo, tá? E tem não vou me lembrar onde, vocês procurem, tá? Por favor, que eu não sou enciclopédia. Então, Jesus, teve um homem que falou: Jesus, eu quero te seguir, mas eu preciso enterrar. Eu acho que era a mãe, o pai, alguém, ele queria enterrar alguém. Jesus virou para ele e falou assim: olha, deixa para os mortos enterrarem os mortos. Aí eu fiquei pensando, eu falei: como assim Jesus fala, deixa os mortos? Quem vai enterrar não é os vivos? Aí eu falei: nossa, mas analisando espiritualmente a que da situação, o que morreu foi o corpo, como você falou, foi essa máquina que nós temos, que é uma energia condensada e átomos, que nos forma. Então, a pessoa não está mais ali, a consciência dela continua existindo. Sim, Então, por isso ele falou, não, não é para chorar, é para ir, né? Deixa quem quer enterrar, quem acha que está morto, que enterra ele. Você tem que seguir. É mais ou menos isso ou eu estou equivocada? Eu não estou equivocada, porque eu estou certa. adoro. Brincadeira, pode falar. É isso mesmo, porque às vezes a pessoa fica presa ali, né? E não segue a vida dela, né? Às vezes as pessoas confundem essa passagem, mas é justamente isso. Jesus convida a pessoa a seguir, né? E muitas vezes as pessoas paralisam a vida dela ali. Ai, porque fulano morreu. Tá, gente, o corpo dele morreu, mas o espírito dele foi para um outro plano, foi para o mundo espiritual, de acordo com a consciência dele. O que nós podemos fazer para quem está do outro lado? Fazer prece, fazer oração, né? Lá
eles vão encontrar o apoio necessário, se eles quiserem, né? Porque tem o livre-arbítrio também. Então, assim, mas você tem que seguir a sua vida. Eu vejo muitas pessoas assim que entram em profunda depressão. Não é que a gente está diminuindo a dor do outro, por favor, não é isso. Mas tem pessoas que já têm uma vida empacada, digamos assim, uma vida que não está fluindo, já tem uma vida depressiva, uma vida triste. E aí, quando alguém falece, alguém próximo falece, a pessoa fica, ai, minha vida acabou porque fulano morreu. Mas e como que era a sua vida antes, né? Será que a sua vida antes era aquela Coca-Cola toda? Será que a sua vida antes estava fluindo, estava uma maravilha? Então, trazer essa reflexão realista e sincera. E mesmo que a sua vida antes da pessoa partir estivesse muito bem, continue. Porque o melhor que a gente pode ser e ajudar o outro lá no astral é a gente sendo feliz aqui. Perfeito, Ana, você falou tudo, porque o pessoal tem uma desculpa, né? Sim, Ai, depois que fulano morreu, aí entra naquilo, aí fala, mas fulano aí não age. Aí você falou um pouco que eu achei muito interessante, que é as pessoas não agir, né? Ficar no luto uma eternidade. Não, não estou dizendo que não tem que chorar, não tem, tem que sentir. Mas sim. será que é isso mesmo? Será que você não vê que a pessoa não está mais ali? E a maioria das pessoas que choram no luto são aquelas pessoas que quando a mãe estava viva, o tio estava vivo, o amigo estava vivo, nunca ligou para perguntar se o amigo ou a mãe queriam um arroz. Nunca ligou para perguntar, falar, oi, eu te Exatamente. amo. Ou ligou assim e falou, oi, cachorro, como é que é, safada, né? Eu ligo para os meus amigos, eu falo, e aí, safada, como você tá? Adoro. Sim, e assim, minha mãe desencarnou em novembro do ano passado, né? Ela teve um processo aí, uma jornada com câncer. Para aí, calma, calma. Gente, a mãe da Ana, ela desencarnou no ano passado. A gente estava em contato, né, Ana, conversando, Sim, e foi um momento, a Ana já entendia, como eu falei, eu sou uma pessoa que entende desses processos muito bem. E ela vivenciou isso. Foi, Ana, para você, como era a sua relação com a sua mãe? Como foi? De que ela desencarnou? Era algum processo biológico? Foi de causas naturais? E como foi para você, mesmo tendo o conhecimento, e como foi para você vivenciar isso? a minha mãe, ela já estava idosa, né? Já estava com 78 para 79 anos de idade, e aí ela descobriu um câncer. E aí a gente leva aquele baque, né? Aquele choque, porque não é que você já estudou sobre isso que você não vai sentir, né? Eu ouvi Porque a gente é humano, a gente tem emoções, e a gente está aqui para exatamente transpor essas emoções, sentir, mas não nos prender a elas. isso, exatamente. E aí muitas pessoas, às vezes, quando eu ficava meio triste, meio chateada, algumas pessoas próximas falavam assim, uai, mas você, né, você não entende sobre isso? Você já não... E eu ficava assim, gente, como assim? Não é porque eu estudo sobre isso que eu não vou sentir. Porque a gente tem o apego, né? A gente tem o apego à matéria. E desde quando a minha mãe começou desse processo, eu já tinha consciência que ela ia desencarnar. Eu não sabia quando, mas eu sabia que ali era um meio para ela passar para o mundo espiritual, como você falou. E assim, o câncer é uma doença, eu falo que ele é um professor bem rígido, né? Ele é um professor que te exige mesmo que você aprenda. Ou você aprende, ou você aprende. E é uma lição tanto para quem está vivenciando na carne, quanto para as pessoas que estão à sua volta. Mas é claro, cada um escolhe aprender ou não. Ou você Exatamente. escolhe aprender com aquilo que a vida está te colocando, ou você escolhe ficar só reclamando na lamentação, que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então eu procurei entender o que aquilo queria me mostrar.
E desde o início, os médicos já conversaram comigo, que era tratamento paliativo. E aí eu questionei, como assim paliativo, né? Aí a médica falou, não, a sua mãe vai ter uma sobrevida. Então, qualquer mês a mais, qualquer dia a mais que ela, né, sobreviver, é uma vitória. Ou seja, vive o hoje. Não tem uma expectativa de vida, né? Vive Olha o que hoje. interessante o que teu médico falou, porque às vezes, se a gente pega esse olhar, a gente fica tão correndo, né, para chegar no topo, para construir uma família, para fazer não sei o quê, para fazer um sonho, já vai ser feliz quando acontecer aquilo, e tu nem sabe se tu vai estar viva amanhã para acontecer aquilo. E a pessoa esquece de viver o hoje. É a mesma coisa, pegando esse gancho tudo, é que vem, a gente vai falando, né, Ana? Sim, Aqui a sim, gente, vai o tema fluindo. é esse, mas a gente fala sobre tudo. Aqui é Sim, cosmo, aqui é entre mundos, a gente vai entre todos os mundos. sim, Então, o que que acontece? É igual o pai, a mãe que tem um filho, esses pais passaram por dificuldade quando era pequeno, adolescente, e fala, para o meu filho não vai faltar nada. Aí eles buscam tanto a felicidade que falta a eles na presença para os filhos. E aí não vive o filho crescendo, não vive o cachorro brincando com o filho, porque tá tão ali, e aí vem um câncer. Não que talvez, não sei se foi o caso da sua mãe, né? Mas sim. aí vem algo que faz você viver todo dia como se fosse o último, sem expectativa. E seria tão bom a gente viver sem expectativa, que aí tirava o peso das costas de ter que comprar casa até os 30 anos de idade, tiraria o peso das costas se você passar de 35, você é a solteirona da família. Sim, viver o dia, né? Olha que lindo, né? A doença, não estamos falando que a doença é linda, mas se você olhar ela com os olhos, o que ela pode te ensinar, você aprende tanto, né, Ana? Que lindo Sim, isso. e assim, e melhorou muito a minha relação com a minha mãe, né? Não que a gente vivia em pé de guerra, mas nós tínhamos as nossas divergências, né? Como qualquer família, e assim, principalmente na questão de religiosidade, né? Eu fui criada numa família católica e eu desviei do caminho, né? Você Eu, foi para o mundo das bruxas. eu Você foi fui. queimada dentro da sua família quando você foi para esse mundo? Você desviou do caminho? Ah, sim. É, né? Ah, sim, né? É a vergonha da família, passando vergonha na família, né? Todo mundo ali Mas você, sempre deixa eu só te certinho. perguntar, você saiu, você era da católica, né? Você saiu, você foi para qual religião? Foi já falar com os espíritos? Como foi? Você Já foi fui, para outra? eu fui para a doutrina espírita, porque Já saiu logo e falou assim: eu quero é fazer o contato com outro mundo, quero dar o alô e receber o número da Mega Sena. Já é, recebeu? Conta para não, nós. não. Ai, quando eu receber, me fala, viu? Eu quero Às vezes fazer a eu fico, fezinha. eu brinco com os meus mentores, porque às vezes eu fico assim, vem as coisas, né? E aí eu falo assim, vocês só não me falam o nome da Mega Sena, né? Mas as outras coisas, o trabalho chega. Nada. Deixa eu tirar uma dúvida, que é a dúvida de milhares de brasileiros. Sim. Que é essa conversa que a gente ouve muito, né? Eu converso com meu mentor. Como é essa conversa? O que o mentor conversa? É cara a cara? É frente a frente? O que é isso? Funciona. Como que é para você? Não, fala a sua experiência. Tá. Antes de eu ir para a doutrina espírita, eu sentia presenças, né? Não que eu veja igual eu estou vendo você, mas eu sentia que tinha alguém ali. Sabe quando você está de olho fechado e você sente alguém se aproximando? Ah, eu sei, já passei por experiência, menina bafônica. Outro dia eu conto. Então, e aí eu sentia. E aí uma vez eu fui consultar com uma médica que eu não sabia que ela era espírita. Mas aquilo estava me angustiando tanto, porque às vezes eu ia para o meu quarto e eu sentia aquele monte de gente ali no meu quarto. Mas ver, eu não via ninguém, mas eu sentia a energia. Dependendo da presença que eu sentia, me dava medo, né? Me dava vontade de chorar. Às vezes eu estava bem e do nada me dava uma angústia, uma aceleração no coração, uma vontade de chorar, que eu chorava, 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 mas eu sabia que aquilo não era meu.
E aí, é muito engraçado que eu fui nessa consulta e eu não sabia se eu podia falar ou não, porque eu tava com medo da mulher me chamar de doida, né? Aqui E na te minha... internar, né? Porque o pessoal fala que isso é o Isso. quê? O CAPS tá aí, esperando a gente ficar louca. Então, e aqui na minha cidade tem o hospital psiquiátrico que chama Paulo de Tarso. E aí eu fui nessa consulta e eu dava volta. Aí eu falei assim, doutora, eu quero te contar uma coisa, mas não acho que eu sou doida não, tá? Eu não sou doida. E aí ela olhou assim e falou, pode falar. Aí eu falei, é porque eu sinto presenças, né? Mas eu não vejo igual eu vejo a senhora, mas eu sei que eles estão ali e do nada eu começo a chorar, e isso me perturba muito, mas eu não tô doida. E aí depois que eu descobri, né, que todo doido fica toda hora afirmando que ele não é doido. Olha, gente, se você fala que você não é doido, você é doido sim. É E igual aí, aquela pessoa que mente e fala que não mente, né? É igual isso, mentiroso, mente e fala exato. que não mente. É, e aí essa médica, ela é espírita, né? E aí ela pegou e falou assim, não, Ana, minha filha, né, eu te entendo, eu sei que, né, que isso não é loucura da tua cabeça, e foi conversando comigo, me acalmando. Aí ela falou, tem a doutrina espírita. Aí eu falei, mas o que esse povo faz? Aí ela falou assim, ó, vai estudar, né, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus, seria bom que você fosse, né? Então, assim, foi um convite tão gentil. E eu falei, eu vou lá nesse trem ver como que é, né? O que eles falam, porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida do espiritismo, né? E tem várias linhas também. E aí eu fui, gostei, me senti bem, e eu fui estudar, fui entender, né? Fui entender como que isso funciona para poder lidar. Porque muitas pessoas, quando sentem as presenças, ficam falando assim, tira isso de mim, eu não quero. Esses bichos, esses monstros. Não, são nossos irmãos. Eu conheço muita gente que fala assim: eu já vi, mas eu não quero isso, já não quero mais ver. Falam dessa forma. Sim, e é uma responsabilidade, né? Esses dias uma pessoa falou assim, eu descobri que eu sou médium, não sei o que eu faço com esse poder? Eu falei, olha, vamos trocar essa palavra, né? Não é um poder, é uma responsabilidade, né? É uma ferramenta de trabalho que a gente veio para esse mundo para trabalhar, né? É igual uma enxada. Você vai para a roça, você vai com a enxada para quê? É para você trabalhar. Trabalhar, abrir o caminho. É verdade. Muita gente acha que é médio, é alegria, né? Como que é, Ana, você, que teve essa experiência com a sua mãe? Você já teve algum contato com ela depois que ela partiu para o plano? Ou você já teve algum contato com alguém que desencarnou e voltou e falou: Olá, como que é isso aí? Assim, com a minha mãe eu não tive contato ainda, mas eu sei que ela tá bem. Eu sinto que ela tá bem. E assim, vou contar um fato que aconteceu no processo de desencarne dela. E minha mãe me ensinou uma coisa assim, que ela não ficava reclamando. Nos últimos dias de vida, nos últimos meses, ela já quase não conseguia tomar água, já não conseguia comer, ela não quis pôr sonda, não fazer nenhum procedimento invasivo, mas ela não reclamava, sabe? Ela não era aquele paciente que ficava reclamando, eu não posso beber água, eu não posso comer. Não, ela ficou Olha ali, para tu ver, né? E a gente reclama por tanta coisa. E a se pessoa que não pode beber uma água. Você já valorizou sua água que você bebeu hoje, criatura? Pois é, para de reclamar da vida. Cria vergonha na cara. Pode continuar, Ana. se E aí, no último dia que ela passou mal, foi para o hospital, e ela ficava, como o câncer dela, né, estava com metástase no pulmão, então ela já não estava conseguindo respirar, e ela ficava naquela ânsia buscando por ar. Aí a médica entrou com sedação para ela não ficar em sofrimento, né? Mas não ia entubar porque era um paciente que não ia retornar. Então não ia colocar mais esse sofrimento para ela.
Aí eu falei para a médica, falei, doutora, eu não estou dando conta de ver minha mãe nesse sofrimento. E aí sentei do lado da cama que ela estava e comecei a fazer prece, né? Aquele famoso pedir ajuda para tudo quanto é santo. E aí fui fazendo prece, fui falando o que vinha no meu coração. E aí eu vi uma equipe, né, as equipes espirituais ao lado da cama dela, e eles estavam envolvendo o espírito dela numa energia, eu não sei explicar direito, onde eu vi que o espírito dela estava envolvido nesse campo energético. Então, o espírito já estava, o processo de desenlace já estava sendo feito, então o corpo estava naquela ânsia mecânica, né? Como que mecanicamente buscando o ar, mas aquilo era o corpo físico dela. O espírito já não estava mais ali naquele sofrimento. E isso me deu paz. Ana, deixa eu te perguntar, então, se o espírito não está mais ali, mas o corpo físico estava, então ela ainda fica atrelada a esse mundo, um pé lá e outro cá, qual que é? Ou tem que, o corpo físico tem que parar para ela partir para o outro plano? Na verdade, o corpo físico para quando o espírito é totalmente desligado, né? Porque o espírito é ligado ao corpo físico por um fio de prata. É um Que fica fio. aqui atrás da nuca, né? Isso. Gente, nós temos um fiozinho, inclusive, quando você dorme, você viaja no astral, você volta pelo corpo por conta desse fiozinho que está na sua nuca. Não é, Exato, Ana? exatamente. É isso mesmo. Viu? Madame Zalem sabe. Sim. E isso me deu paz. A partir do momento que eu vi que ela estava sendo cuidada, né? Aquilo me deu paz com o processo ali final. E eu já sabia que, né? E eu fui só pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia dela e que ela fosse em paz. Que o que ela já tinha para cumprir aqui, né? Já tinha feito da melhor forma possível, de como ela deu conta de fazer. E esse processo com a minha mãe me trouxe uma gratidão imensa por tudo. Por poder mexer a mão, por poder tomar banho sozinha, por poder vestir minha roupa, como você falou, por poder tomar um copo de água, porque eu via assim, ela não dá conta de tomar um copo de água e às vezes a gente não valoriza isso, por dar conta de comer, né? Por dar conta de respirar. Então, assim, eu vi que a gente só dá valor quando perde, né? Não estou falando que é o caso da minha mãe, mas assim, eu falo para mim que antes eu não valorizava tanto isso. Que às vezes a gente reclama porque está numa situação, está passando por uma dificuldade financeira, né? Alguma coisa assim, e a gente entra naquela dor profunda como se fosse a morte. Olha que interessante, Ana, porque a Ana, ela é terapeuta. A Ana trabalha com isso há muito tempo e você falar isso, você tira um peso, porque às vezes as pessoas acham que porque é terapeuta não sente, não passa isso, e passa e sente, às vezes Passa. não valoriza, e com isso faz você voltar e falar, opa, calma aí, o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou dando valor, onde eu estou colocando o meu foco, aonde eu estou agradecendo mais, onde eu estou reclamando mais. Olha que lindo isso, né, Ana? E Exatamente. você trazer isso para a gente é grandioso. Você está aqui, eu sou muito agradecida por você estar aqui no nosso quadro Entre Mundos, com a Madame Além, porque mostra para as pessoas que a gente está aqui, não é o que a gente é, status, mas é a alma, de alma para alma, a gente sente, a gente passa pelas dores, mas você aprendeu com o luto, você não deixou ele te sucumbir. Você olhou para esse processo de uma outra forma. E como você olha para o luto desde então? E como você vê o luto? E como você poderia passar o que é o luto para as pessoas? E como elas poderiam transicionar por essa dificuldade? Que para as pessoas é difícil, né? Às vezes umas pensam, nossa, mas fulano morreu cedo, não era para morrer. Outro fala, nossa, não viveu o que precisava, não realizou os sonhos. E a gente fica com aquela culpa da pessoa ter partido. Mas na realidade era o tempo, a pessoa fez o que precisava ou não fez o que precisava. Como a doutora falou, não viveu o dia como se fosse o último. Como que você vê esse luto e como você
enxerga e você auxilia seus pacientes hoje? É assim, o luto é aquilo que você falou, né? Às vezes em vida a pessoa não escreve um bilhete pro outro, né? Aí depois que morre, fica lá chorando no E caixão. quando escreve, Ana, é daquela coisa do Natal e Réveillon. Só sai compartilhando, nem é de coração. Eu nem mando. Eu, Madame Isalém, nem mando. Não mando. Eu mando para quem eu quero enquanto eu tô com vontade. Só mande, gente. Se for assim, sabe? Para de ser robotizado, né? Robô. Hum, pode continuar, minha querida. Sim. E aí, assim, viver o hoje. Então, nesse processo que eu vivi com a minha mãe, todo dia eu falava que eu amava ela, né? Eu dava um beijo, pedia benção e falava, mãe, eu te amo. Se eu tinha vontade de tirar foto, eu tirava. Se eu tinha vontade de fazer alguma coisa, eu fazia. Para viver, porque eu não sabia se amanhã ela ia estar ali. Se de manhã eu via ela, eu não sabia se à tarde ela ia estar. Ou de repente eu também, né? Porque assim, muitas pessoas que lamentaram a doença da minha mãe partiram para o mundo espiritual antes dela, né? Então isso é bem interessante também pensar, né? Refletir. Então, quando a minha mãe partiu, tudo que eu tinha para falar, eu já tinha falado, sabe? Com relação à religião, que eu decidi que eu me encontro nesse caminho da espiritualidade. Eu falei, mãe, vamos pôr as cartas na mesa? Eu sei que a senhora é católica, a vontade da senhora era que eu seguisse a religião, mas assim, não dá para mim, sabe? Eu respeito e eu espero que a senhora me respeite. Ela falou, não, minha filha, tá tudo bem. Então, assim, eu fui me ajustando, sabe? Aquela passagem que... Resolvendo as pendências que tinha para resolver com a mãe antes de Exatamente, partir. Olha que legal, né? Tem exatamente. gente que passa por esse processo e não tem essa consciência de resolver. Aí depois fala, eu poder. Aí vem aquela música, né? Deveria ter amado mais, até chorado mais. Resolve as pendências. Olha, Ana, resolveu. E como Sim. foi essa conversa com a sua mãe? Sim, e aí eu falei, mãe, eu, assim, não adianta eu falar que eu não sinto as presenças se eu sinto, né? Então, assim, às vezes me dá vontade de escrever, eu escrevo, então essa sou eu. Então não adianta Você psicografa, né, Ana? Você traz mensagem para ser. isso. Então, Perfeito. assim, não tem como negar isso, porque isso faz parte de mim. Então, eu respeito a opinião que a senhora tem, a crença que a senhora tem. Não precisa seguir aquilo que eu acredito, mas eu só peço respeito. E a partir daí a gente foi se entendendo, né? Foi. Então, quando a minha mãe desencarnou, eu não tinha mais nada para falar para ela. No hospital, quando ela desencarnou, eu estava lá presente no hospital, porque eu quis, né, estar até o último suspiro dela. Aí a psicóloga falou assim: você não quer despedir da sua mãe? Eu falei: não, eu já me despedi, né? Ela ficou até me olhando assim. E aí eu acho interessante que minha mãe estava com um escapulário no pescoço, eu até tenho um, e aí minha irmã queria que eu retirasse, né? Pega o escapulário da mãe para a gente levar, né? E o negócio enroscou aqui no cabelo dela e não saía. E aí eu brinquei com a minha irmã, falei, ó, você larga as coisas dos outros, que eu acho que ela não quer que você pegue nada dela, não. Você não tem o seu, larga o do outro. Aí. E comecei a rir, cair na risada. E a psicóloga ficou me olhando assim, sabe? Tipo assim, né? A mãe acabou de partir e a pessoa tá brincando. Mas é isso, gente. É você entender que é o processo do outro. A jornada da minha mãe terrena se encerrou ali, sabe? É claro, às vezes eu me emociono quando eu vou, né, no hospital. Depois de uma semana eu tive que retornar no mesmo hospital com a minha filha, então aquilo me trouxe as lembranças, eu fiquei emocionada. Mas não é aquele choro de você ficar lamentando, ai, porque minha mãe foi. Não, ela cumpriu a passagem dela aqui, sabe? Então, assim, isso me deixa em paz, porque eu fiz, quando descobriu a doença, eu conversei com uma colega que é psicóloga, ela falou bem assim, Ana, no final da jornada, você vai olhar para trás e o que você quer sentir? Você quer sentir como alguém que fez o que deveria fazer, o que deu vontade de fazer, ou você quer sentir como, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo? Eu falei, E não, eu... você, meus amores, você.
Faça dessa pergunta a sua. E aí, no final da sua vida, você vai ter feito o que gostaria de fazer? Você vai ter coragem de agir, vontade, ousadia? Ou você vai pensar naquilo que você não fez e se arrepender? Porque todo mundo tem medo da morte, mas ninguém se prepara para ela, né, Ana? As pessoas não se Sim, preparam. É a mesma coisa de fazer a mala para viajar e quando chega no aeroporto está sem o passaporte. Tem que cuidar da morte em vida, e cuidar da morte é viver. Viver como se fosse o último dia, fazer aquilo que precisa, dizer que te amo. A gente fala isso, o pessoal entende, mas não fala. Não é sim, verdade? sim, sim. Só um pouquinho que eu vou ajeitar a minha câmera aqui, só um minutinho. Pode ajeitar, aqui a gente ajeita tudo. Inclusive, já estou aqui com o floralzinho que a Ana mandou para mim, tá? Para esse nosso encontro, que é, como eu falei, a Ana ela é fitoterapeuta maravilhosa e ela fez um floralzinho para mim, para que eu possa ficar mais tranquila, mais zen, que vocês já viram, né? Aqui é TDAH misturado com conhecimento, misturado com astrologia. É um Deus nos acuda. Mas agora me fala, gostando? Tá gostando desse bate-papo? Se você está gostando, então você já sabe o que fazer. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Coloque aqui embaixo. Você já tinha olhado para o luto dessa forma? De olhar não para o luto, mas para a vida? Ó, a nossa querida Ana voltando. Preparada? Pode Sim, continuar. preparada. Então, então assim, como a gente estava falando, né? A pessoa se preparar na jornada, não esperar para chegar, né? Lá no final e reclamar. Então, assim, quando a minha mãe desencarnou, eu senti muita paz. E hoje eu sinto, né? Eu estou em paz. Às vezes no velório as pessoas iam desconsoladas lá, me abraçar, e naquele desespero, e eu olhava assim para a pessoa, e geralmente era aquilo que você falou, geralmente quem mais dá show no velório é aquele que nunca escreveu um bilhete, né? Que nunca fez uma ligação, e eu olhava para aquilo assim, e falava, gente, tá tudo bem, ela tá bem, minha mãe Eu tá já bem. falei para meus amigos, olha, se eu tiver em vida, não mandar mensagem, depois chorar, fazer texto no Facebook, eu vou voltar do achar e dar dois tapas na cara, vou para tocar o terror, hein? Vocês me falem comigo enquanto eu tô vivo. Eu partilho da mesma ideia. Uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha tatuado no braço flores em vida. E aquela frase me chamou a atenção. E eu perguntei, eu falei, por que, o que significa essa frase para você? Aí ela falou, né, da experiência dela. Ela falou assim, não, é porque minha avó faleceu e ninguém nunca mandava flor. E no velório dela estava cheio de flores, né? E aí ela, por isso que eu tatuei flores em vida. E é justamente isso, né? E eu também falo para os meus amigos: se você quer me dar uma flor, eu amo flores, gente, eu amo planta, essa questão da natureza. Então, se você quer me dar uma flor, você me dá em vida. No meu velório, não precisa mandar flor, não precisa fazer mensagem, porque não vai estar lá. Às vezes as pessoas me cobravam assim: ah, você não posta nada falando da sua mãe. Até no meu Instagram tem os vídeos com a minha mãe que eu fiz. Por quê? Minha mãe não tinha celular, minha mãe não gostava de rede social, ela nem entendia o que era rede social. Então, assim, para que eu vou na rede social falar da minha mãe se ela não ia assistir? Para mostrar para os outros, porque o pessoal gosta de mostrar que faz aquilo, quando na verdade não faz nada. Fazer igual Jesus, bando de hipócritas. Não é verdade? Sim, E as sim, pessoas falam tanto dos políticos, das coisas, mas são hipócritas dentro de casa, dentro sim, com a família, consigo mesma. Não é verdade? sim, Para, sim. gente, tem que ser verdadeiro. Vou tomar meu floral para me acalmar. Ana, adorei, hein? Presente. E assim, as pessoas têm essa hipocrisia, né? Eu conheço pessoas que ficavam postando foto no Facebook com a pessoa, mas na realidade não dava nenhum telefonema. Então, qual é o sentido disso, né? É aquilo que você falou, para mostrar para os outros, né? E não precisa. E depois que a minha mãe faleceu, eu senti necessidade de ficar um tempo mais quieta, sabe? Eu parei de postar as coisas, não aparecia muito. Já não sou muito de aparecer nas redes sociais, é algo que eu estou construindo isso, né?
na divulgação do trabalho, mas eu fiquei mais quieta, não, aí fui respondendo as mensagens aos poucos, mas não que eu ficava naquela choração, naquela lamentação, mas um momento de mais reflexão. E assim, e aí me veio essa questão que a gente conversou no começo, né? De não paralisar a vida porque o outro faleceu. O que minha mãe gostaria, o que a minha mãe sempre quis? A mãe, por mais que tenha escolhas diferentes do filho, o que ela quer? Ela quer que o filho seja feliz, ela quer que o filho realize os sonhos, né? Então hoje, o que eu posso fazer pela minha mãe? Ser feliz. Então, eu sendo feliz, eu vou mandar uma boa vibração para ela lá no plano que ela está, aonde ela está, faz oração, pede, né, aos mentores, aos santos, cada um dentro da sua crença, mas é eu sendo feliz, é eu vivendo a minha vida, porque, sabe, eu vejo assim muito, e as mensagens que eu recebo, quando o seu ente querido fica aqui na Terra chorando, lamentando, a pessoa que está lá no outro plano, ela não consegue seguir também, porque de uma forma ou de outra, essa vibração pesada, essa lamentação, né, é como se fosse um empecilho para o outro seguir. E eu Olha mesmo... aí, além de ter empatado a vida da pessoa aqui, ele depois fica se lamentando e deixando a pessoa não prosseguir o caminho espiritual. Olha, aí a gente entende os encostos. O encosto é a pessoa vindo fazendo encosto para o outro lado, não é nem o contrário. Exatamente. E sabia que tem obsessão de encarnado para desencarnado? Não é só do plano espiritual para cá. Às vezes o Então pode encarnado... ser que você está sendo encosto na vida de algum desencarnado. Vai Exatamente. ser, pode parar, viu? Deixa a Sim, pessoa seguir, para de se lamentar. Tá sim. difícil, procura a Ana, que entende desse assunto, vai fazer essa terapia. E tem flor também que você toma, né, Ana, para auxiliar na fitoenergética esse Tem. A processo. gente Porque tem pode... gente que a gente até tá falando que é bom, né, olhar por esse novo ângulo, mas a gente sabe que as emoções pegam e tem pessoas que vão sentir. Nós não estamos dizendo que não é para sentir, mas de uma Sim, forma suave e que você flua depois. Então, tem meios, você tem ferramentas que você auxilia também, correto? não tinha... Tivemos um problema técnico, porque quando a gente está aqui entre mundos, os outros mundos trazem informações e às vezes a gente não pode passar, né? Então, Ana, fala pra gente o que as pessoas podem fazer, se tem alguma ferramenta que pode ser utilizada para esse momento de luto, para aquelas pessoas que estão ainda imersas a esse sentimento. Sim, a gente pode fazer um chá, né, da fitoenergética, usando o maracujá, né, o açoita-cavalo e o morango. O maracujá, ele vai te trazer mais alegria, mais ânimo, para você fazer seus projetos de vida, para você acreditar no seu futuro, entendeu? Para você levar a sua vida adiante. O açoita-cavalo, ele vai trazer a questão do respeito com o divino, aceitar Deus, a divindade que a gente tem dentro da gente, e melhorando a sua intuição, a sua conexão com o alto, a sua conexão com as outras pessoas. E o morango vem trazer ali para você aceitar esse processo com naturalidade. Então, essas plantas, elas vão auxiliar as pessoas nesse processo. E a Olha que fitoenergia... interessante, só te cortando como sempre, né, Ana? Eu Imagina. achava que o maracujá ele só era para dormir, mas não, né? Ele ajuda a você sair, iniciar, Sim, dar um sim, movimento. Olha, ele não sabia disso. sim, porque assim, é até interessante você colocar isso, porque assim, qual que é a diferença da fitoenergética para a fitoterapia? A fitoterapia, ambas são excelentes, sabe? Mas são campos de atuações diferentes. A fitoterapia, ela atua diretamente no seu corpo físico, digamos assim.
E a fitoenergética, ela vai usar a energia das plantas e é um tratamento canalizado. Olha que lindo, maravilhoso. Então, esse que Sim, você me mandou é canalizado, é da fitoenergética, não é fitoterapia, né? aham. E assim, foi canalizado pelo terapeuta Bruno Gimenez, né? Então, foi um método que ele desenvolveu por canalização. Então, o maracujá, você vai usar a energia da planta. Você pega uma amostrinha da planta e vai fazer o seu chá ali com energização. Então, o maracujá dentro da fitoenergética, ele vai atuar no terceiro chakra e vai te trazer motivação, sabe? Para você seguir a sua vida. Na fitoterapia, ele é para calmante, né? É para acalmar, E já na fitoenergética, ele é essa planta que vem te trazer motivação, ação, né? Vontade de viver, dar continuidade. Então, é bem interessante, tem essa diferença. Olha, que aula, hein? Que aula, Ana, aprendendo sobre o processo da desencarnação, sobre a diferença da fito e da energética. Adorei. Mas, Ana, antes da gente fechar esse portal maravilhoso, me diz, qual a maior lição que nós devemos ter sobre o processo da desencarnação? O que que nós devemos aprender a levar desse processo? Que, assim, a morte não existe, né? O que existe é vida após a vida. Viver o hoje, né? Vamos viver bem o hoje, procurar viver, ligar para o amigo, dizer que ama, procurar se reconciliar e, acima de tudo, reconciliar consigo mesmo, porque a gente leva esses sentimentos para o plano espiritual também. E que a melhor forma de ajudar as pessoas que amamos, seja aqui na Terra ou no plano espiritual, é vivendo bem e sendo feliz. Porque gente feliz não enche o saco, né? Já dizia Vanessa da Mata, gente feliz não se incomoda com os outros. Assim, o processo fica mais leve, Deu mais uma interferência aqui nesses tá me ouvindo? movimentos. Ana, Oi. tô sim, vamos lá. Você estava falando qual a maior lição é que a gente deve ser feliz, porque gente feliz não se incomoda com os outros e não enche o saco, é isso, não é? Isso mesmo. Porque quando a gente é feliz, você tem uma boa vibração, né? E torna o ambiente melhor, torna as coisas melhor ao seu redor. E isso dá ressonância para as pessoas que estão lá no plano espiritual também. Maravilha, Ana. Muito obrigado pela sua presença, sua ilustre com essa aula maravilhosa. Se você gostou dessa aula, então curte, comenta, compartilha. E Ana, venha mais vezes aqui no Entre Mundos, Obrigada. trazer mais, fazer esse bate-papo gostoso. E o segredo é isso, né, meus benzinhos? O segredo é viver para não ter arrependimento quando passar pelo véu. Então, deixo aqui esse beijo no coração de vocês, no seu, Ana maravilhosa. Então, beijos de luz ou de trevas, né? Depende do seu karma. Vai, nos vemos na próxima terça-feira.